dia, estudantes do sexto ano do ensino fundamental, anos finais. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sumaia e estou aqui hoje para falar com vocês sobre transformações, tá certo? Paisagens e suas transformações através do tempo, beleza? Bom, e não estou sozinha, estou com, nas Libras, a Natália. Olá, Natália, tudo bem? E estou também com a Elisângela daqui a pouquinho, tá certo? Então, sejam bem-vindas, meninas. E não estou sozinha também. Para você que vai interagir com essa aula, entrar aqui e falar comigo, fazer suas perguntas, me dar um bom dia, falar o nome da sua escola, eu tenho um professor queridíssimo aqui que vai estar me auxiliando no chat, que é o professor Alexandre Wada. Seja bem-vindo, professor Alexandre. Muito obrigado, bom dia, alunos do sexto ano, né? É que eu sou professor de matemática, né? E assim, é um grande prazer estar aqui com vocês, conhecê-los, tá? E para vocês me conhecerem um pouco melhor, eu vou fazer uma rápida autodescrição aqui. Sou um brasileiro nato, descendente de japoneses. O meu sinal em Libras é a letra A, aí ao final você dá uma puxadinha no canto do olho, tá? Uso óculos de grau de armação preta e hoje visto uma camiseta listrada roxa com branca, calça preta e sapato marrom, tá? E ó, pode mandar seu bom dia aqui no chat, que eu tô aqui vendo aqui a página do chat. E além de dar bom dia, fala para mim o nome da sua escola, de que cidade você está nos assistindo, que daí a gente também manda um bom dia para vocês. Bom, e a professora Sumaia é uma mulher de altura mediana, pele parda, tá certo? Olhos e cabelos castanhos escuros, também usa óculos, tá certo? Está vestindo uma camiseta preta, calça jeans e tênis preto, tá certo? Bom, e claro, sem mais delongas, vamos lá para nossa aula para falar sobre paisagem, tá certo? Paisagem vocês já estudaram lá nos anos iniciais, tá certo? Tendo a temática do que é essa relação, né? Então a gente vai ver a paisagem e as transformações dela. Então, aparecendo aí para vocês a nossa habilidade de hoje do currículo paulista, tá certo? E a unidade temática junto com o objeto de conhecimento aí que traz dentro dessa habilidade que vai ser trabalhada hoje. Então, a gente vai descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações nos lugares de vivência e usos desses lugares em diferentes tempos. Mas, para isso, vamos lembrar o que é uma paisagem. Bom, é um conjunto de elementos naturais ou humanizados que estão ao alcance do olhar do ser humano, apresentando constantes mudanças local, regional e mundial. O que a gente pode entender sobre isso? Que paisagem ela muda ao longo do tempo. Seja tanto por fatores exógenos, né, que são as erosões, por exemplo, nas paisagens naturais, ou fenômenos naturais que ocorrem, por exemplo, a erupção de vulcão, placas tectônicas, falhas, né, questões geológicas associadas, como também a ação humana, a ação antrópica também pode fazer modificações nessa paisagem. Lembrando que paisagem é tudo que a gente alcança com o nosso olhar, mas tem outros conjuntos de elementos também. As cores estão envolvidas, o movimento. Então, quando a gente tira uma foto de uma paisagem que a gente gostou, a gente captura o nosso olhar dentro daquela paisagem, as cores, mas a gente não consegue, por exemplo, capturar sons, capturar cheiros também, porque a gente tem também dentro daquele ambiente outros fatores que também estão implícitos ali na descrição dessa paisagem, tá certo? Bom, e continuando aqui, vamos ver elementos aí que compõem as paisagens. Então, as paisagens naturais, ela tem elementos naturais. Um desses elementos é a vegetação.
Então aí a gente tem uma foto da vegetação de uma floresta de coníferas em Sierra Nevada, nos Estados Unidos, tá certo? Bom, as coníferas, elas são florestas de pinheiros, tá certo? Que tem esse formato de cone, por isso chamado de coníferas, tá certo? Bom, o que a gente consegue observar nessa floresta é justamente que não tem modificações. Você vê que é um espaço natural, onde o homem não trabalhou sobre ele. Você tem várias árvores com formato de cone nessa floresta densa, tá certo? Ou seja, uma floresta bem fechada. Quando a gente fala densa, é porque tem muitas árvores próximas nesse formato, certo? Bom, então esse é um dos elementos naturais que compõem a paisagem natural. Bom, outro elemento que compõe também a paisagem natural é justamente esse que vai passar para vocês aí, o relevo. O relevo, ele justamente pode ser modificado por esses agentes exógenos, como a erosão. A gente está vendo aí o Grand Canyon, que é uma paisagem que foi moldada, vamos dizer aí, né, lapidada, vou falar dessa forma bonita, aí por fatores erosivos, tá certo? E deu essa paisagem grande aí, mas que não houve ação humana, como eu disse para vocês anteriormente. Então, Grand Canyon, nos Estados Unidos, como vocês estão vendo. Aqui também no Brasil a gente tem canyons, tá certo? Que é ali no sul, no Rio Grande do Sul, a gente tem um canyon ali que divide justamente Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, que é bem bacana, que eu tive a oportunidade de conhecer recentemente, né? E temos outros tipos de canyons também, por regiões formadas e lapidadas aí, onde não houve a ação humana, onde o humano não modificou aquela paisagem, tá certo? Então, paisagens naturais. Bom, um outro elemento também que eu vou trazer para vocês aí de paisagem natural é esse que vai aparecer para vocês aí, que é o elemento hidrografia. Então, aqui a gente já trouxe uma foto aqui do Brasil, que são as cataratas do Iguaçu, na bacia do Paraná do Brasil, tá? Então, a gente vê aí um grande volume de água, mas em período de estiagem, esse volume de água, por exemplo, é modificado também. A gente vai ter menos água no processo aí de deságua da bacia aí, onde recebe o fluxo, né, dos rios que vem. Bom, então o que a gente pode ver também? Que nessa região não há a ação humana ali na modificação das estruturas dentro dessa paisagem. Então você não vê, você vê só os elementos naturais, beleza? Você tá gostando, Pro? Temos interação no chat, alguém falou bom dia. Por enquanto, acho que eles ainda estão meio dormindo, mas daqui a pouco vai começar a escrever aqui. Mas assim, a aula tá bem legal, essas paisagens assim que encantam os olhos toda vez que, por exemplo, a gente vai fazer turismo ou coisa do tipo, sempre encanta a gente, né? Seja duna de areia, seja cachoeiras, né? Trilhas, então é muito legal isso, né? E ver o porquê que recebe esses nomes, né? Então é bem interessante. Você trouxe, agora você falou das dunas, é bem importante que a gente tem paisagens aqui no Brasil, na região Nordeste, que sempre estão sendo modificadas justamente por um desses agentes exógenos, o vento, que são as modificações das dunas, que também acabam formando paisagens diferenciadas. Olha que interessante, né? Pra gente ver. E lembrando que aí as paisagens sofrem modificações, nesse caso, em âmbito natural. Beleza? Bom, agora a gente vai ver um pouquinho de paisagens com modificações do homem, tá certo? Então, a gente vai ter aí, para vocês observarem, uma imagem do Cristo Redentor no Corcovado, lá no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, tá certo? Bom, não tive a oportunidade ainda de ir lá no Cristo, mas eu conheço os recortes do Rio, né? Então, é uma cidade muito bonita também. Mas o que a gente consegue observar? A gente tem elementos naturais, mas a gente também tem elementos que mostram a ação humana. A gente vê prédios pequenininhos lá ao fundo do Cristo, o Cristo está de costas, tá certo? A gente vê os morros
tá certo? Pão de Açúcar, o próprio Corcovado, onde fica a estrutura do Cristo, tá certo? Então, a gente consegue ver as modificações humanas aí, a ação humana, a ação antrópica, que traz aí essa paisagem humanizada agora, justamente porque houve a ação do homem. O que você achou da paisagem humanizada? Ah, interessante. Essa paisagem aqui, por exemplo, os prédios de grandes alturas, né, que geralmente lá em cima tem os mirantes para você admirar a extensão das cidades, também pode ser considerado uma paisagem urbana, não pode? Quando você tem elementos de ação humana, você chama de paisagem humanizada. Dependendo da quantidade de ações, aí você vai diferenciar entre paisagens, como a gente vai ver agora, que é a paisagem rural, e depois a paisagem urbanizada também. Então, aí são outros processos também de paisagem. Então, a gente está vendo aí, nessa imagem, uma cidade, tá certo? Uma região da Suíça, Waldkirch, Oberville, na Suíça. Falei o nome meio enroscado agora. Mas o que a gente consegue ver? Casas. Então, você já vê que o humano já fez modificações na paisagem. A gente consegue ver que há um campo ali que não tem vegetação arbustiva, é um campo onde o gramado está bem mais baixo, tá certo? E ao fundo tem essas casas, mas um pouco mais ao fundo você tem elementos naturais, que é a vegetação. Então a gente já vê que sofreu um pouco de ação humana. Esse tipo de paisagem a gente chama de rural, onde você tem elementos, né, da ação humana ali inseridos dentro de outros elementos naturais que também estão compondo essa paisagem, mas eles são maiores do que os de ação humana. E aí a gente chama isso de paisagem rural. Certo, professor? Ah, sim, com certeza. Aí, quando eu vi essa imagem, me lembrou um pouco aqueles museus de céu aberto de Toyotin lá, que eles incorporaram a arte no meio da vegetação. Todas essas coisas assim, é bem interessante também essas paisagens. Muito bem. Então, olha o professor trazendo também mais informações aí sobre paisagens diferenciadas. E aqui eu vou trazer para vocês uma paisagem urbana aí para a gente ver essa diferença. A gente não consegue ver muitos aspectos que a gente pode falar dos elementos, né, aspectos dos elementos naturais embutidos. Nesse caso específico, a gente tem aí a cidade de Tel Aviv, em Israel, onde a gente vê prédios e a gente vê casas, né? Então, casas mais baixas e aí ganhando o céu, a altura aí na imagem, que está com o céu azul, a gente vê prédios. A gente vê prédios médios e mais ao fundo prédios bem maiores. Então, a gente não vê muita vegetação. No canto direito abaixo ali, a gente vê um pouquinho de verde, o que indica que deve ter umas árvores plantadas, né? Num outro prédio mais à frente aí, à esquerda, a gente consegue ver um pouquinho também de elementos verdes. Mas esses elementos naturais, eles foram implantados ali, né? Para dar uma certa vivacidade na cidade, para a gente ver esses elementos mais colocados, mas eles foram inseridos também pela ação humana. A gente vê ali bastante transformação. E uma paisagem, ela não é só modificada desde o seu natural até a sua paisagem urbana. Ela também a própria paisagem urbana, ela também sofre transformações, que é isso que a gente vai ver agora. Então, a gente trouxe aí alguns recortes para vocês observarem, como a Avenida Paulista, aqui em São Paulo, em 1902, olha só, a gente tinha bastante vegetação, árvores, né? Se a gente for vegetação não, mas árvores, né? Ali plantadas, um designer aí artístico, todo de arquitetura, bem diferenciado do que a gente vê hoje na foto à direita, com os seus grandes prédios, tá certo? No decorrer da avenida ali, paralelamente à avenida, tá certo?
Então, a gente vê a própria ação humana também transformada. Então, a paisagem que já está humanizada, nesse caso, que a gente chama, né, a paisagem já humanizada, ela também sofre as modernizações. E aí se transforma numa nova paisagem. Olha que coisa, tá certo? Bom, também agora para vocês observarem outra modificação é do elevado Costa e Silva, né, o Minhocão, conhecido. Que também agora mudou o nome também, né? Eu já não... Em 1970 ele começou as suas construções, né? E aí o que acontece é que com esse elemento ali na construção também houve um grande desenvolvimento de prédios ali paralelamente durante essa construção do Minhocão, né? E aí do elevado. E aí, justamente, essa construção ao redor foi modificando a paisagem ali no seu entorno. Aqui na cidade de São Paulo, para quem conhece, já deve saber, né? Olhando essas construções aí, existem algumas estações do metrô aqui de São Paulo que contam um pouco de história ali de cada bairro. E aí tem em uma estação ali próxima do elevado que conta e mostra como foi sendo construído, tanto a estação também do metrô nessas modificações. Você já parou, uma curiosidade, você já parou para ver quando foi construído? Porque sempre a gente vê as plaquinhas, né, de construção, de tombamento, dos edifícios que a gente tem aqui na cidade de São Paulo e também no estado de São Paulo. Todos os edifícios, né, históricos, eles têm lá o tombamento, tem a data da sua construção, né, da finalização da sua construção. Vocês já pararam para observar isso? Fica a dica para quando vocês forem conhecer edifícios, museus históricos, para vocês observarem, né? Então, além de tirar foto da paisagem daquele local, tire foto também desta placa aí para vocês lembrarem da data da construção. Olha que interessante, juntamente com os nomes das pessoas que realizaram, que também é importante. Bom, mais um pouquinho aí de passado e presente para vocês, o Vale do Anhangabaú, que sofreu modificações aí. A gente tem edifícios históricos ainda presentes, mas o que mais chama atenção são os edifícios construídos posteriores que estão atrás ou próximos desses edifícios históricos. Esses edifícios históricos, eles continuam ainda por conta, essas estruturas, né, físicas, por conta de tombamentos, tá? Que são realizadas pelo CONDEFAP. Bom, o Vale do Anhangabaú, assim como a Praça da Sé, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, são chamados de Centro Velho de São Paulo, justamente porque tem uma idade e um tempo muito antigo, desde a construção da própria cidade de São Paulo. Então, se vocês olharem novamente aí a figura, a gente tem uma fotografia aí do início do século XX, olha só como que era, tá certo? E depois uma fotografia mais recente com as estruturas e ela já foi um pouco mais modificada também novamente, né, recentemente. Já tá um pouquinho diferente. Exatamente, se a gente conseguisse, não existem retratos, tá? Fotografias, mas existem imagens pintadas que antes, por ali, o Vale do Anhangabaú, corria um rio justamente ali, que foi canalizado. Olha a modificação, então, dentro da parte hidrográfica realizada pelo homem. Então, uma paisagem urbana, porque sofreu bastante modificação aí antrópica. Bom, como eu falei da Praça da Sé, olha aí aparecendo para vocês. A Praça da Sé, aqui em São Paulo, é o Marco Zero, a gente tem ali, né, a fotografia de 1880, onde foi colocado o Marco Zero. Esse Marco Zero é a quilometragem zero para os demais lugares, para as rodovias estaduais, quando saem da cidade de São Paulo, para curiosidade de vocês, tá certo? Como ela era antes, com a antiga catedral, e como ela é hoje, tá certo? Aparecendo aí para vocês na telinha. Bom, e a Avenida Atlântica no Rio de Janeiro aí com as suas modificações. Galerinha, vocês viram que paisagem muda sempre constantemente, né? Então ela tá aí sendo modificada tanto no âmbito natural quanto também por ação humana, tá certo? E aí fica a dica para vocês que já estão mais jovens, tirarem fotos com a paisagem e depois quando vocês daqui 20, 30 anos voltam nesse mesmo local, ou tenta achar pelo menos o local onde estava antes, tirar a mesma para fazer o contraponto, tá certo?
Eu fico por aqui, eu agradeço a presença de todos vocês e do professor Alexandre. Eu que agradeço o convite, precisando, vamos lá. E também fico por aqui. Muito obrigado e foi um prazer conhecê-los. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.